Os lipídios constituem uma variedade de compostos orgânicos que, em sua maioria, são insolúveis em água. Os lipídios mais comuns são aqueles encontrados em gorduras e óleos. As gorduras são utilizadas para isolamento e reservas energéticas pelos organismos. Fosfolipídios e esteróis são lipídios importantes encontrados nos organismos vivos, por seu papel estrutural, fazendo parte também das membranas. As gorduras e óleos constituem dois tipos de moléculas, os ácidos graxos e o glicerol. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Os fosfolipídios são compostos por lipídios e grupamento fosfato. Essa composição permite que eles tenham uma extremidade polar chamada cabeça e uma não polar chamada cauda. Se arranjam em uma estrutura de duas camadas na presença de água para formar as membranas celulares. Os lipídios possuem funções importantes para o funcionamento do organismo, como a reserva de energia, o isolamento térmico, a absorção de vitaminas e os ácidos graxos. Os lipídios são ésteres. Isso quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido graxo e uma molécula de álcool, solúveis em água, porque são moléculas apolares, ou seja, não possuem carga elétrica e por esse motivo não possuem afinidade pelas moléculas polares da água. Tipos de lipídios: carotenoides. São pigmentos alaranjados presentes nas células de plantas que fazem fotossíntese junto com a clorofila, porém desempenham papel acessório. Um exemplo de fonte de caróteno é a cenoura, fundamental para a boa visão. Os carótenos também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório. Ceras estão presentes nas superfícies das folhas de plantas, no corpo de alguns insetos, na própria cera da abelha e até mesmo aquela que há dentro do ouvido humano. Esse tipo de lipídio é altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. Fosfolipídios são os principais componentes das membranas das células. É um glicerídeo combinado com fosfato. Glicerídeos podem ter de 1 a 3 moléculas de ácido graxo unidos a uma molécula de glicerol. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácido graxo. Proteínas são moléculas grandes, uma vez que são formadas por diversos aminoácidos através das ligações peptídicas, formada por meio de uma reação de condensação. As proteínas realizam muitas funções metabólicas e possuem diferentes formas estruturais: primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. As proteínas primárias possuem uma sequência de aminoácidos lineados ligados entre si por meio de uma cadeia polipeptídica. As proteínas secundárias são o prolongamento do arranjo estável de resíduos de aminoácidos, onde irá formar um arranjo de formato cilíndrico. As proteínas terciárias é o envoltório proteico tridimensional dos polipeptídeos. Já as proteínas quaternárias possuem diversas cadeias de polipeptídeos em seus arranjos ligados entre si. Estão presentes em cada membrana que circunda as células e também existem no interior da mesma. As proteínas denominadas enzimas são catalisadoras orgânicas e aceleram as reações químicas do organismo. As proteínas, elas podem ser desnaturadas por agentes físicos como a temperatura e o pH, fazendo com que ocorram mudanças nas cadeias polipeptídicas que compõem essas moléculas. Um exemplo muito comum é o que acontece com o ovo quando ele é cozido ou frito. No seu aquecimento, ocorre a aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína da clara do ovo. A síntese proteica é um procedimento que ocorre no citoplasma celular. Ele realiza a produção de outras proteínas que serão estabelecidas pelo DNA, que envolve o RNA, enzimas, ribossomos e aminoácidos, onde é dividido em 2 etapas, denominadas de transição e tradução. Na transição, ocorre a abertura da molécula de DNA, fazendo com que os códigos presentes nos genes sejam transcritos para as moléculas de RNA. Assim, a enzima polimerase presente no RNA irá ligar-se à extremidade do gene, onde separar as fitas de DNA dos ribonucleotídeos livres, onde se emparelharão com a fita de DNA no molde. Na tradução, as cadeias polipeptídicas são compostas pela união de aminoácidos por uma sequência de nucleotídeos NAM, que é denominada de códon, que por sua vez é denominada pela sequência de base da fita de DNA molde. A partir deste modo,
que a síntese das informações de genes das proteínas são traduzidas. As proteínas podem exercer diversas funções nos organismos, onde nos animais podemos destacar algumas proteínas e suas funções que são essenciais para o andamento metabólico do animal, como no caso da insulina, actina, miosina, hemoglobina, fibras de colágeno, entre outras. A insulina é o hormônio regulador do teor de açúcar no sangue, onde pode ser essencial no metabolismo de sacarídeos e no armazenamento de lipídios. A actina e a miosina são microfibrilas importantes no processo de contração muscular, onde a actina faz parte dos filamentos finos e a miosina compõe os filamentos grossos desses músculos contráteis. A hemoglobina são componentes dos glóbulos vermelhos do sangue, onde a função primordial é transportar oxigênio pelos tecidos. Ela possui quase todas as funções desvendadas, mas ainda não possui função catalisadora nas reações. As fibras de colágeno são compostas pelas proteínas de colágeno, onde formam feixes de fibras brancas com contorno ondulado, que irão se cruzar e ainda podem se entrelaçar ou até mesmo se ramificar. Alimentos proteicos. Como todos sabem, os alimentos de origem animal e vegetal são ricos em proteínas, sendo de origem animal, na maioria das vezes, com maior teor proteico, pelo fato de que, na criação desses animais, se utiliza a proteína vegetal para a produção e conversão da proteína animal. Assim, podemos encontrar alimentos para consumo que possuem na sua composição as proteínas das formas de proteína animal, proteína vegetal e proteína sintética. Os alimentos que contêm proteínas animais são as carnes vermelhas, os peixes, onde o de água salgada tem um maior teor proteico, os ovos, o leite e o derivado, como queijo, iogurte, manteiga. Os alimentos que contêm proteínas vegetais são feijão, ervilha, sorgo, lentilha, nozes, grão de bico e ainda a proteína texturizada da soja. Os alimentos que contêm proteínas sintéticas, na sua composição são os suplementos alimentares. Olá, eu vim falar sobre nucleotídeos, que são moléculas complexas, né, que apresentam 3 tipos de unidade de moléculas, sendo elas um grupamento fosfato, como por exemplo o ácido fosfórico, um açúcar pentose e uma base nitrogenada, contam com uma função metabólica nas células, né, que utilizam como suplemento energético a adenosina trifosfato, o ATP, e também são monômeros das moléculas de ácidos nucleicos, esses que são um dos grandes polímeros de nucleotídeos com funções específicas dentro das células. DNA. O DNA é o material genético, né, que guarda as informações para a sua replicação e também através dos arranjos de aminoácido forma uma proteína. O seu açúcar é a desoxirribose e ainda conta com a composição com as bases nucleotídicas, adenina, guanina, timina e citosina. É formado por uma fita dupla, formando uma dupla hélice, e essas fitas são presas umas nas outras, né, por ponte de hidrogênio em pares de bases específicas, como a adenina-timina e guanina-citosina, que são chamadas de pareamento de bases complementares. Agora nós vamos falar um pouco sobre as outras duas moléculas que formam os nucleotídeos, que são elas, o RNA e o ATP. O RNA, denominado de ácido riboxinucleico, ele atua em formação conjunta com o DNA, participando de várias etapas da síntese proteica. O RNA ele possui como principal açúcar a ribose, e ainda possui 4 bases nitrogenadas, que são denominadas de adenina, uracila, citosina e guanina, onde a adenina se liga a uracila e a guanina se liga a citosina. Vale ressaltar que o RNA possui uma única fila. Vamos falar um pouco agora sobre o ATP, ou adenosina trifosfato. Ela é uma molécula altamente energética e facilmente quebrável na sua estrutura. Ela apresenta 2 ligações de fosfatos finais e altamente estáveis, onde essa ligação de fosfato final irá se hidrolisar com as células. Assim, no momento da sua hidrólise, ela irá liberar 2 moléculas de fosfatos, um de ADP e um fósforo inorgânico. Vale ressaltar que as células, para realizar todas as suas funções, elas precisam de energia. E para ela obter energia,
tem que atuar, tem que ocorrer o processo do ATP e do ADP. Então, considera-se que o ATP ela é a moeda universal das células, porque sem essa energia liberada por esse processo, não tem como nenhuma célula fazer suas reações metabólicas.